Aleluia. Irmãos, ficou difícil aqui agora, hein? Amém, irmãos? Maravilhoso, Deus abençoe a vida de todos. Quero agradecer a presença da pastora Magnora, pastor Rogério, todos ali do Jardim Antártico, todos estão nos visitando. Deus abençoe poderosamente a todos em nome de Jesus. Irmãos, chamado é algo precioso da parte de Deus. É obviamente que ser escolhido, ser chamado é uma dádiva de Deus, em nome de Jesus. Eu quero apenas, temos o compromisso de falar as consequências do chamado. O chamado ele envolve, como foi ministrado aqui pelo nosso pastor Adão, processo, né? E o processo é algo que envolve renúncia, envolve uma batalha. E muitas pessoas, na sua caminhada, no seu chamado, param no caminho, né? Param no caminho e muitos acontece isso. E desistem daquilo que Deus projetou para a sua vida. Até mesmo no deserto, Deus tinha designado algo maravilhoso para um povo. Mas muitos ficaram no caminho, porque não entenderam os projetos de Deus. Mas quando alguém entende o seu chamado, quando alguém entende o que Deus tem para a sua vida, o propósito enorme que nós temos diante de Deus, o que nós vamos conquistar, quando alguém entende, está disposto a lutar por esse propósito, pelas conquistas, né? Aí sim, aí tudo vai dar certo, aí vamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Eu quero só apenas rapidamente, que o tempo já é muito escasso, foi falado aqui do Josué, e para falar de consequências de propósito, para falar sobre esse processo, para falar do chamado, poderia falar muitos grandes homens da Bíblia, mas eu quero aqui ler em Josué capítulo 1, e eu quero aqui ler só o versículo 6, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Irmãos, Josué, ele, falando em propósito, em chamado, vou falar especificamente do exemplo de Josué para nossas vidas, que o seu primeiro nome foi Oséias, ele é o primogênito da tribo de Efraim. É interessante que Josué nasce em meio ao caos. Interessante, né? Ele em meio ao caos. Ele nasce numa época que o povo estava em plena escravidão. E ele é o primogênito da tribo de Efraim. E ele nasce, cresce, né? Só que, entenda uma coisa, quando alguém é chamado, quando alguém tem um propósito na sua vida, quando alguém é decidido, quando alguém tem uma decisão certa na sua vida, nada e ninguém pode o deter. Profetiza algo para o teu irmão agora. Ninguém vai nos deter. Ninguém. Ele nasce, Oséias, que é seu primeiro nome, nasce onde ele poderia crescer, num ambiente completamente caótico, onde estava refém de Faraó. Ele cresce, se torna um escravo, mas ele tinha um propósito. Pelo seu crescimento, pela sua juventude, por tudo que ele passou, ele poderia muito bem ter falado: não, será realmente aquelas promessas de Abraão? Ele poderia ter designado algo para a sua própria vida. Não.
olha onde eu estou, em que situação eu me encontro. Nasci em meio ao caos. Somos aqui escravos nesse Egito. Mas quem acredita no seu chamado, eu quero ser muito breve. Quem acredita no propósito, quem acredita num destino de conquistas, quem acredita, quem tem fé, não olha para as circunstâncias, não olha para a situação que ele vive, ele só tem apenas um olhar: eu tenho um chamado, e ninguém vai me parar, ninguém vai me deter. E eu tenho certeza, e nós podemos fazer um raciocínio lógico, que isso que tinha no coração de Josué. Por quê? Pelo tempo que passa, Deus estava preparando para algo grande. Mas como foi dito aqui pelo pastor Adão, existem os processos. Vai entendendo. Deus, ele faz a promessa para Abraão, passa por Isaac, passa por Moisés, e se cumpre literalmente em Josué. Muito tempo atrás, Deus fala com Abraão: sai da tua terra, que eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. Deus agora escolhe um povo, e muito tempo, e o tempo passa. Isaac, depois de Isaac, Jacó, o libertador Moisés, e vai se cumprir aquela promessa, literalmente. Essa conquista se dá literalmente através de Josué. Então o chamado de Deus, meu irmão, é algo maravilhoso, mas depende o quê? Da nossa determinação. Ele poderia ter tudo ali para nascer, ver aquela escravidão e se torna escravo ali no Egito, mas ele foi preparado por 40 anos. Ele é um Oséias, cujo nome significa salvação. Ele é o primogênito da tribo de Efraim, mas ele agora cresce. Moisés liberta, através de Moisés liberta o povo. E agora Josué mantém-se de pé. Eu quero ser muito breve, que obviamente que daria longa a história da vida desse grande homem que conquistou algo que nos dá uma lição. Agora esse Oséias se torna um Josué, porque Oséias significa salvação e Josué agora significa Deus é salvação, que representa isso, porque agora o rumo da sua história, Deus é salvação, porque Deus estava na frente de todas as coisas. Ele não lutaria com suas próprias forças, agora Deus lutaria por Josué. Meu irmão, mas agora aqui, para ser bem breve, como se cumpriu esse chamado? Como se cumpriu o propósito na vida de Josué? E é esse que é o ponto-chave. Com certeza era um moço que, quando ele nasce ali, em meio ao caos, ele já tinha no coração uma atitude determinada. Deus estava preparando. E é as atitudes de um homem chamado por Deus que faz toda a diferença. E nós vamos falar agora aqui algumas atitudes de Josué que levou ele a conquistar aquela promessa feita para Abraão. E literalmente ele conquista. Primeira coisa, uma coisa que Josué fez, e a gente aprende, como um homem que nasceu na escravidão, e depois dessa escravidão,
peregrinou no deserto por 40 anos, viu tantas coisas, mas ele teve atitudes para chegar ao propósito. E é essa atitude que me chama a atenção e que Deus fala conosco aqui nesta manhã ou tarde. E eu quero ser muito breve. Primeira coisa, Josué reconheceu e respeitou a autoridade espiritual de Moisés. Vai entendendo? Por quê? Primeira coisa para a gente, porque a gente fala de chamado, a gente fala de processo, falamos de conquistas, e a gente vê tantas pessoas sendo usadas nas mãos de Deus. Isso é muito lindo. Mas existe atitudes nas nossas vidas que elas vão perdurar para a vida inteira. Porque uma pessoa, ela pode ter uma vida, um chamado. Ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos, 20 anos. E esse chamado e as atitudes que ele comete pode bloquear e jogar fora tudo aquilo que ele conquistou. É bom que a gente saiba disso, porque um chamado é algo muito sério. Não se brinca com aquilo que Deus nos deu. E nós tiramos a lição de Josué porque ele teve uma vida. Nasce em meio ao caos, uma escravidão. Mas Deus tinha um propósito na sua vida e ele entendeu isso. E ele agarrou firme. E foi até o fim. E o chamado para nossas vidas, e o que eu aprendo com tudo que foi falado aqui, palavras maravilhosas. Mas eu aprendo com a vida deste homem e com tantos grandes outros homens. É que o chamado ele tem que perdurar. Ele tem que ter uma segurança. Ele tem que ter atitudes que amanhã você pode bloquear. Fala, não. Quantas pessoas que é tão fervoroso, que caminha, só que de repente atitudes levam ele a desmoronar tudo aquilo que ele fez. Essa conferência nesta manhã, e eu quero ser breve e já estou terminando. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não desista do teu chamado. Permaneça firme. Continue firme. Vocês verão muitas coisas nas suas trajetórias. Assim como Josué presenciou tantas coisas. Ele nasce numa escravidão, ele é escravo, ele poderia indagar e desanimar no meio do caminho. Mas ele teve uma atitude determinada. Eu vou prosseguir. Eu tenho um chamado. Eu tenho algo a conquistar. E as nossas atitudes, a nossa fidelidade para com Deus, ela vai nos levar a conquistar. Porque não adianta. A gente está falando de propósito e amanhã depois se bloqueia tudo. Quantos acontecem isso? É para isso que nós estamos aqui. Quantos param no caminho? Quantos nas internets escandalizam o nome de Cristo? Quantos? Ele anda lá, vachuica. Quantos usam Deus, usam a palavra, usam o chamado para desmoronar, para bloquear, e para desanimar pessoas que o veem. Mas Deus nos trouxe aqui nesta manhã
Isso me chama a atenção, nos chama a atenção. Seja determinado no teu chamado. Tenha fé. Tenha coragem. Se aparecer percalços no seu caminho, se aparecer empecilhos, palavras, pedradas, mantenha-se firme. Mantenha-se de pé. Mantenha-se fiel. Porque existe uma conquista para nós, meu irmão. Não dê ouvidos a tantas coisas que nós vemos, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé. Ele é nosso alvo. Nós somos chamados para brilhar. Nós somos chamados para ganhar vidas. E nós estamos hoje aqui falando, escolhi esse homem Josué, porque ele realmente, tantos outros, ele reconheceu e respeitou a autoridade espiritual de Moisés. Por quê? Porque ele era obediente. Repita comigo, obediente. Obediente. Não adianta. Não adianta eu querer ser chamado, mas eu tenho que ter atitudes, propósitos definidos. Moisés deu uma ordem e Josué obedeceu. A obediência caracteriza a pessoa que reconhece uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Hoje vivemos em épocas de informações, em épocas que você, num clique, você conhece, você tem conhecimento de todas as coisas. E muitas pessoas acham, não, eu não preciso ficar sobre uma ordem de uma autoridade espiritual. Aquilo que eu acho está certo. É por isso que muitos chamados estão sendo quebrados. Muitos chamados estão sendo bloqueados. Porque não reconhece uma autoridade espiritual. Josué foi chamado por Deus. E ele era obediente. Ele reconhecia a autoridade espiritual de Moisés. E o chamado eficaz, concreto, definitivo, o que caracteriza é a obediência e reconhecimento. Por mais que eu sei, por mais que eu tenha sabedoria, por mais que eu tenha informação, mas eu tenho que servir. Eu tenho que obedecer. Talvez eu tenha pensamentos, cursos, eu tenho tantas coisas, e que é bom fazer, nós temos que fazer, mas não esqueça que nós temos que obedecer à autoridade espiritual que vem de Deus. Você está caminhando, é por isso que muitos desmoronam no seu chamado. Não, mas quando alguém reconhece, ele está caminhando para um propósito definido, para uma conquista. Segundo, ele tinha, repita comigo, predisposição para servir. Aleluia. Embora fosse comandante recém-formado, Josué servia a Moisés. Entenda uma coisa. Josué, ele vai crescendo em seu chamado. Ele fica ao lado de Moisés, o grande líder, como foi dito aqui pelo pastor Adão. Você já pensou? Moisés. E ele se torna um comandante. Só que ele tinha algo na sua vida. Ele tinha uma determinação. Mas é interessante na vida de Josué, o que ele tinha de mais forte não era a autossuficiência, era a obediência. Era o eis-me aqui.
predisposição para servir. Ele servia Moisés. Ele entendia Moisés e o respeitava. Você sabe o que representa a autoridade de Moisés? A autoridade de Deus. Aleluia. Aí estamos caminhando. Estamos caminhando para um destino. Porque um chamado é um caminho. Processo. E nesses processos eu tenho que ter atitudes. E as minhas atitudes vai definir aonde eu vou chegar. Primeiro, precisamos entender aonde você quer chegar. Aonde queremos chegar. Josué chegou. A promessa feita para Abraão se cumpre nele, mas ele teve atitudes. Comandante, ele, quando colocou ele com o comandante, ele já podia falar: pô, aqui o cara sou eu, filho. Ô galera, é o seguinte, aqui quem manda sou eu, sou o cara aqui, eu estou do lado de Moisés, eu sou puxa-saco dele aqui. Não, nada disso. Nada disso. Quem tem um propósito definido, quem tem chamado, obedece, respeita a autoridade espiritual. Aí está caminhando, está caminhando, está caminhando, está no caminho certo. E o caminho certo não é olhar nem para a direita nem para a esquerda. O caminho certo é obediência. Estou pronto, faça isso, fica na frente da batalha. Eu vou subir no monte, eu vou para a batalha. Escolhe homens, eu estou aqui para servir, Quem quer chegar aqui? Quem quer chegar? O alvo. Você vai chegar em nome de Jesus, mas tem um caminho. Muitos saem fora do seu chamado, porque quando colocam ele como comandante, ele já começa a se achar. Já começa a achar que é o cara, que é o bam. Muitos você vê. Que não precisa mais de liderança, ele é a sua própria liderança. Mas Josué teve um chamado. E nesse chamado, ele foi recebendo. E anda lá, mas as suas atitudes, a sua determinação, a sua humildade, foi levando ele aonde ele nem imaginava. Eu quero profetizar para a tua vida. Continue obedecendo. Continue servindo de coração, que você vai chegar aonde você nem imagina. Deus vai te colocar em patamar. Ele era fiel. Por que ele era fiel? Ele não compactuou da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Não se juntou com grupos rebeldes. Números 16, do 1 ao 35. Repita comigo: fiel. Eu sou chamado. Fizeram uma panela, juntaram esse Moisés, só ele que acha que é líder. Aleluia. Mas ele está achando que só ele que pode, só ele. Ele não compactuou, ele tinha uma determinação. Eu estou aqui para servir somente.
Moisés. E nem se juntou a grupos rebeldes. Irmãos, quer chegar? Obedeça. Reconheça sua autoridade espiritual. Seja obediente. Sirva com alegria. Seja submisso. E seja fiel. Aleluia. E agora, já estou terminando. Mas o que vai me levar, o chamado que eu tenho, eu ser obediente. Uma autoridade espiritual. O que vai me levar, eu ser submisso, eu ser fiel. Aleluia. Por motivo de sua submissão. Começa agora os resultados. Josué venceu os exércitos inimigos porque estava debaixo da autoridade espiritual de Moisés. Já estou terminando. Eu vou ler mais uma vez aqui. Josué venceu os exércitos inimigos porque estava debaixo da autoridade espiritual de Moisés. Josué venceu os inimigos porque estava debaixo da autoridade espiritual de Moisés. Josué venceu os exércitos inimigos porque estava debaixo da autoridade espiritual de Moisés. Levanta a mão assim agora em nome de Jesus Cristo, eu profetizo para a tua vida. Que no seu chamado, em nome de Jesus, vai acontecer vitórias, vitórias e vitórias e vitórias. Aleluia! Recebeu algo especial de Deus. Agora vem os resultados, meu irmão. Mas será? Vale a pena servir? Vale a pena ser fiel? Vale a pena respeitar a autoridade espiritual? Uma pessoa determinada, meu irmão, ele está junto, com o mesmo propósito de conquista. Todos vencem. Ele recebeu algo especial de Deus. Olha só o que acontece. Foi cheio de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. A sabedoria. Você já pensou, meu irmão? O próprio Deus, deixa eu fazer aqui, usar meu ator aqui. Josué foi vencendo exércitos inimigos, mas chegou um tempo no deserto, chegou um tempo que ele já estava prestes a conquistar. Olha que coisa linda. Datã, Coré, Abirão foram engolidos pela terra, grupos rebeldes, mas Josué lado a lado, cumprindo o seu chamado. Chegou o momento de ele receber algo precioso. Moisés pôs as mãos sobre Josué. Talavachu e canta, né? Coisa linda, meu irmão. Muitos foram sendo disseminados. O homem que acreditou no seu chamado, que foi obediente, foi submisso, representa o próprio Deus, dando sabedoria, unção. Aleluia! Oh, glória a Deus! Foi reconhecido diante do povo, porque foi submisso à autoridade de Moisés.
todos, foi reconhecido. Mas que reconhecimento é esse? O reconhecimento, meu irmão, não para a sua glória, mas pela sua fidelidade, pela sua obediência, pela sua submissão. E eu termino aqui. E ele agora vai viver experiências. Coisa linda, hein? O menino que nasce em meio à escravidão, cresce e se torna escravo, se torna comandante, mas continua sempre no seu propósito. Não muda, não muda. Enquanto Datã, Coré, Abirão, grupos rebeldes murmuravam, ele estava lá, ele estava lá, ele estava lá. Ele foi junto, ele foi submisso. Olha que coisa linda, meu irmão. Vamos ser essa igreja? Vamos ser essa igreja? Vamos continuar sendo essa igreja? Vamos continuar sempre nesse propósito definido. Eu tenho um chamado. Estou aqui para obedecer. Estou aqui para servir. Estou aqui para dar o meu melhor. Estou aqui para ser fiel. Deus vai te colocar. Deus vai estender a mão sobre a sua vida e vai te capacitar e vai te dar sabedoria. E você vai viver experiências maravilhosas. Deus, meu irmão, vai fazer coisas tremendas na tua vida. Porque as mãos de Moisés ali representavam as mãos de Deus, meu irmão. E ele agora começa a viver experiências espirituais. Foi o único homem autorizado por Deus a subir no Monte Sinai em companhia de Moisés. Aleluia! Oh, glória a Deus! E por fim, nós vamos louvar agora e encerrar. Ele tornou-se. Olha que privilégio. Caminhou com Moisés ao monte. Foi o único homem autorizado. Por quê? Mas por que ele foi autorizado? Por que ele foi autorizado? Porque sempre foi obediente. Porque sempre foi submisso. Porque sempre foi fiel. Porque nunca foi na onda de rebeldes e nem de pessoas murmuradores, mas sempre ao lado de Moisés. Ou seja, sempre ao lado de Deus. E por fim ele tornou-se autoridade espiritual. O Senhor o escolheu. Agora Josué é aquele menino que nasce em meio à escravidão, que podia ter desistido de tudo. Nasce e se torna escravo. Agora ele vive uma experiência. Agora ele torna-se uma autoridade espiritual. Agora ele se torna um líder, como foi lido aqui. Esforça-te. Não te mandei eu? Vai. Vai, Josué. Você foi submisso. Você não desistiu do teu chamado. Você foi fiel. Você obedeceu. Você teve o prazer de servir. Agora aqui você vai entrar. Você vai conquistar. Vamos se colocar em pé neste momento. E eu termino aqui, irmão. Escuta uma coisa interessante. Receita de Josué para uma vida de vitórias. Sai da inércia e começa a agir.
Emprega toda a sua vida com força. Seja forte, seja corajoso. Deixa Deus agir. Resultado: fé, obediência, ação, força, coragem. E por fim, mas e depois? E depois de tudo? Pastor, e depois que eu for obediente, submisso, fiel, prazer em servir, você vai viver experiências, você vai ser cheio de sabedoria, como Josué foi, você vai receber a autoridade, e por fim, a tão sonhada promessa. Terra. Repita comigo: terra prometida. Escuta uma coisa, meu irmão. Vale a pena. Vale a pena obedecer o chamado de Deus. Vale a pena ser submisso. Vale a pena servir. Vale a pena. Cada atitude que você faz vai valer a pena. Porque no final tem uma recompensa tão maravilhosa. Em nome de Jesus. Eu profetizo para essa igreja, para todos vocês nessa manhã. Não desista do teu chamado. Reconheça que Deus te chamou. Não compreendo os teus caminhos. Reconheça. Mas te darei Continue firme. minha canção. Continue firme. Doces palavras. Quando o grande dia chegar e eu verei. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, 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 sim. Aleluia! Continua firme, meu irmão, no seu chamado. Continue firme no seu chamado. Vale a pena, meu irmão. Orianda lá baixo e canta. Orianda lá baixo e canta na Vai valer a pena. Profetizo que você vai conquistar, meu irmão. Você vai conquistar em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus.